galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí hoje na nossa aula de matemática a gente vai dar continuidade lá na unidade 10, né, que a gente iniciou sexta-feira passada, que é falando sobre medidas, certo? E aí, todo mundo com o livro, né, de matemática, vai utilizar. Eu vou relembrar o que a gente viu na aula passada para a gente ir para a aula de hoje. O assunto que a gente vai ver hoje. A gente iniciou na página 139, falando sobre o comprimento, né? Medidas. Aí tinha lá a imagem, né? Que tem dizendo assim: Jéssica, você tem 1,20 m de altura. Então tem uma pessoa aí medindo a altura, né? E na outra tem as pessoas aí numa piscina, numa competição. Aí tem esta prova. 50 metros, nado livre é a mais esperada. Então aí uma prova de natação, né, de 50 metros, nado livre. Logo abaixo tem dizendo o metro e os centímetros são unidades de medida de comprimento, né? Então, como a gente vê nesses dois exemplos, serve para medir quantos metros uma pessoa tem. Não só a pessoa, como é no caso da piscina, também. A piscina tem 50 metros. E a gente viu também, antes da gente ir para as medidas de unidades padronizadas, como a gente chama assim, a gente viu que também existem aquelas medidas de comprimentos não padronizadas, que é o caso do palmo, do pé, do passo, do palmo, que a gente vai utilizar o que? Partes do nosso corpo para fazer essa medição. O palmo, a gente vai utilizar a mão. O passo, a gente vai contar os passos que a gente vai dando, por isso se chama passo. O pé, do mesmo jeito, a gente vai medindo um pé, 2 pés, então por isso se fala medidas de comprimento, né, não padronizadas, porque a gente não utiliza um instrumento para isso, e sim utiliza partes do nosso corpo, que é o caso da mão e dos pés. Então por isso aí nós temos 3 medidas de comprimento, né, não padronizadas, que é o palmo, o passo e o pé. E aí vocês podem até fazer um exemplo aí em casa, né, medir alguma coisa com um passo, né, contando os passos, ou contando o palmo, né, que a gente vai contar com 1 palmo, 2 palmos, né. Então aí são exemplos de forma da gente medir com essas medidas de unidade, né, não padronizadas. E além disso, a gente pode ver também que na hora que a gente for comprar também vários tipos de objetos, como corda, tecido, a gente vai precisar utilizar esses instrumentos, né, utilizados para se medir. Não vai ser possível se utilizar essas medidas não convencionais. Isso serve para o quê? Para a gente medir coisas simples em casa, né? Onde vai colocar uma cadeira ou uma mesa, se pode utilizar, né, essa medida não padronizada. Porém, né, quando se for comprar algo, tem que se utilizar a medida de comprimento padronizada, porque lá vai ter os instrumentos, né, necessários para se fazer essa medição. Então, nessa medida não convencional, pode ter uma coisa aí que pode interferir, é a questão do tamanho dos pés, né? Então, é importante que vocês percebam, né, que padronizar a unidade utilizada, né, e também o valor que se obtém ao medir o mesmo comprimento com os pés de tamanhos diferentes, né? Depois a gente vai ver que na mão do mesmo jeito. Se você tiver uma mão pequenininha, na hora que for contar, não vai dar os mesmos, né? O mesmo ali, 1 palmo, 2 palmos, pode ter essa diferença por causa do tamanho das mãos, dos pés, do mesmo jeito. Então, por isso daí a importância de se utilizar as medidas de comprimento padronizadas, como a gente chama, né? Que é o caso do metro e do centímetro que a gente está estudando. E aí na página
140, a gente viu também os instrumentos utilizados, né, para medir comprimentos. Nós usamos vários instrumentos. Na aula passada eu até mostrei alguns, né, que um bem comum é a régua, a fita métrica. Na hora de medir, que nós for mandar fazer uma roupa, se utiliza a fita métrica para medir. Na régua, né, a gente utiliza bastante na escola a régua quando for desenhar, fazer alguma coisa assim relacionada à escola, né, a desenho, se utiliza a régua. E a régua a gente viu que existem vários tamanhos, né? Também temos a trena, que é bastante utilizada por quem? Por pedreiros, né, na hora da construção de casas. Também o metro articulado é outro instrumento para se medir, né? E a gente fez também atividade que era para vocês pintarem, né, o que a gente compra por metro. E aí só tinha 2 objetos que a gente queria comprar por metro, que é o caso do tecido e da corda, que quando a gente for comprar também é no metro. Questões também de fio elétricos, né, quando for comprar também é comprado no metro, é pelo metro. E hoje a gente vai para a página 141, que a gente vai continuar vendo esses instrumentos, né, de medidas de comprimento aí. E vai ter as atividades, continuação da página 140, né? E aí tem uma coisa bem interessante na atividade 3, que é a medida, né? Como se medir a altura de um cachorro. Aí na 2 tem, observe os instrumentos a seguir. Pinte de verde aquele que você usa para desenhar retas no caderno. Então aquele somente que você utiliza para desenhar retas. B, de azul, aquele que você usa para medir sua cintura. Qual é que a gente utiliza para medir a cintura? Aí você vai pintar somente ele. Na 3 é onde vem falando da questão de como se medir, né, a altura de um cachorro. E aí tem mostrando um cachorro de 2 tamanhos. Então, para se medir a altura do cachorro, ele deve, se deve encostar, o cachorro, aqui tem explicando bem direitinho, encostar o animal em uma parede, ele tem que ficar reto, né, ó. E aí vai ter aquela régua, né, para medir. Ele tem que ficar em pé, com as 4 patas no chão. E com o lápis, a gente pode colocar, né, aqui tá a fita. Aí coloca ele em pé, bem perto da parede. E com o lápis a gente vai marcando a altura, né, desse animal. Então aí é uma forma, né, de medir a altura dos animais. Então ele deve estar com as 4 patas no chão. Então com o lápis deve-se fazer uma marquinha na parede, sobre uma fita crepe para não danificar a parede, na altura onde acaba o pescoço do cão e o começo do corpo, chamado de cernelha, né, com uma fita métrica. Verifica-se finalmente quantos centímetros há dessa marca até o chão. Então essa é a altura do cachorro. Então é assim que se mede, ó. E aí tem mostrando bem direitinho na imagem de vocês. Tem 2 cachorros aí de tamanhos diferentes, ó. Então, observe as medidas em centímetros da altura de 2 cães e anote-os no quadradinho correspondente. Então, aí vocês vão só observar a fita aí e qual é o tamanho desse animal, quantos centímetros de altura ele tem, e você vai colocar aí. Qual dos cães é o mais alto? B, qual cão tem menos de 30 centímetros de altura? C, qual cão tem mais de 45 centímetros de altura? Então, essas são algumas perguntas que vocês vão responder relacionadas aí à altura desses animais, certo? Lembrando que aqui, quando for medir a altura de uma pessoa, de um animal, não dá para utilizar as medidas não convencionais. Isso se utiliza em casa de forma simples. Quando se quer numa brincadeira, que a gente utiliza bastante, né, em brincadeiras. Quando vai formar uma fila, pode-se utilizar o passo, por questão dos pés, do palmo. Porém, quando se for medir a altura de uma pessoa ou de um animal, a gente deve utilizar uma fita métrica ou aquelas réguas maiores, mas as medidas
de comprimento não padronizadas não servem para medir, viu? A altura de pessoas ou de animais. Então aí a gente vai fazer hoje a atividade da página 141 e na próxima aula a gente vai dar continuidade aí às medidas de comprimento.